Você sabe o que uma placa de vídeo mais ganha quanto mais tempo ela fica no mercado? A sua atenção, porque ela vai ficando mais barata e ela vai evoluindo. E é o que nós temos aqui, nós temos a RTX 4060 e a ARC B580. O que é essa ARC B580? A 4060 talvez você conheça, mas e essa ARC B580? Pois é, a placa de vídeo da Intel, que tem 12 GB de VRAM, mais VRAM do que a RTX 4060 e tá num precinho cada vez mais interessante. Mas será que dá pra arriscar essa placa? Será que ela é boa mesmo? E a RTX 4060 ainda tá dando conta do recado? É claro que eu testei aqui em alguns jogos para mostrar para vocês qual que é a performance delas e dizer qual que vale a pena, se vale a pena investir nessa ARC ou se vale a pena sair numa RTX 4060 ou se de repente nenhuma das duas. Quem que vai ganhar o seu dinheiro? Será que agora já tá bom para comprar? E o precinho, tá legal agora? E não é a primeira vez que você vê esse teste aqui, a gente já trouxe o comparativo da ARC B580 com algumas outras placas de vídeo e com a RTX 4060 inclusive, e a gente já trouxe vários testes da RTX 4060. O ponto é que a gente deixou os testes mais interessantes para agora, até porque as placas estão no momento, eu diria, áureo, afinal, dependendo de quando você assiste esse vídeo, elas estão saindo de linha ou entrando no seu melhor momento. A B580, depois do seu lançamento, teve dificuldades para ter estoque. Na verdade, a B580 não teve dificuldade nenhuma, quem teve dificuldade foi a Intel em conseguir fornecer GPU para que as parceiras conseguissem vender. Mas agora a gente consegue encontrar a ARC B580 e numa quantidade interessante. E isso, independente de quando você está assistindo, provavelmente vai estar num preço legal. Isso porque a Intel está entrando nesse mercado e ela precisa ganhar a confiança dos consumidores. E para isso, você precisa oferecer um precinho mais camarada. Além disso, ela tem 12 GB de VRAM, que vai completamente contra a filosofia da Nvidia de oferecer o mínimo de VRAM possível em cada tier, pelo menos nas RTX 40 e 50. Mas aqui a gente tem a RTX 4060, que é uma das placas mais populares da Steam, dependendo de quando você está assistindo, ela pode estar em primeiro, em segundo, ou pode ser de notebook, mas não importa, ela é uma das placas mais vendidas e uma das mais populares. A 4060 tem uma performance bem interessante e inclusive foi uma das escolhas para Full HD, porque ela tem um custo-benefício bem legal com as tecnologias, com o DLSS, com o Frame Generation e com suporte até as últimas tecnologias de DLSS da Nvidia, com exceção do Multi-Frame Generation. Já a B580 amadureceu nos drivers mais ainda, porque a Intel vem evoluindo bastante nos drivers e aumentou o suporte do ZSS, o XeSS, que é basicamente o DLSS da Intel. Por que do X? Ah, pergunta pra Intel, não fui eu que inventei. Mas qual foi o teste que eu deixei pra agora, se eu já fiz o comparativo dessas duas placas? Inclusive eu recomendo que você assista esse vídeo até pra você tirar suas conclusões, porque eu fiz os testes pra Full HD. E os testes em Full HD, claro, eles mostram a realidade, elas mostram o momento, e naqueles testes a gente teve uma performance muito próxima. Se você comparar lá a performance da 4060 com a B580, elas vão trocar liderança em alguns momentos, mas a 4060, pelo menos nos nossos testes, acabou se saindo melhor. De lá pra cá mudou alguma coisa, na verdade mudou bastante coisa, e tivemos melhorias também nos drivers aqui por parte da Intel, tivemos atualizações nos jogos e tivemos implementação de tecnologias como, por exemplo, o ZSS ou XeSS ou X, que agora também tem o suporte ao Frame Generation. Pois é, a Intel um pouquinho mais devagar, mas também está chegando com as mesmas tecnologias que a AMD e a Nvidia também tem. E mais do que isso, agora tem disponibilidade da B580, coisa que não tinha lá atrás. E agora eu resolvi trazer os testes em Quad HD, porque todo mundo falou, não, mas isso aí tá muito manjado, porque a Intel vai muito melhor em Quad HD. Apesar de eu ainda achar que essas placas não são placas para Quad HD. Claro, você pode jogar em Quad HD, dá para jogar, como vocês vão ver, mas não são placas exatamente focadas para esse mercado. Elas não foram
pensadas nem oferecidas como uma solução para Quad HD, quer dizer, com exceção da B580, que a Intel falou que era para Quad HD, mas de lá para cá saiu muita coisa, rodou muito jogo e eu vou mostrar para vocês. Bom, se você não conhece ainda essas duas placas, a 4060 com 8 GB de VRAM, ela traz o suporte às últimas tecnologias, traz aí o suporte ao DLSS e o suporte ao Frame Generation, mas não traz suporte ao Multi-Frame Generation. Já a ARC B580 ela também traz suporte às últimas tecnologias, mas tem alguns detalhezinhos que eu vou comentar com vocês durante o vídeo que é bem importante. Se você tá pensando em comprar uma ARC B580, vai depender bastante do seu sistema. Então fica aí no vídeo que eu vou contar para você quais são esses detalhezinhos. Bom, em relação ao consumo, o que você vai precisar de fonte, as duas placas, apesar de terem o TBP diferente, elas vão pedir basicamente a mesma fonte. 550 watts é o recomendado para as duas, com exceção de algum outro modelo que pode pedir uma fonte superior, mas com 550 watts você deve estar bem para as duas placas. Ela só tem um conector de energia PCI Express de 8 pinos, então você não vai precisar daqueles adaptadores bizarros, nem do 12VH-PWR, não precisa se preocupar com isso. Em relação ao consumo, a RTX 4060 tem uma eficiência energética maior do que a ARC B580, é até curioso porque a Nvidia conseguiu entregar uma performance muito boa com um chip muito menor, já a Intel tem um chip muito maior e também consome mais. Em relação à memória, como eu falei para vocês, as duas têm diferentes configurações de memórias, né? 128 bits de interface de memória contra 128, 8 GB contra 12 GB, mas eu diria que o mais importante é que as duas utilizam PCI Express 4.0 X8. E é um detalhe importante porque pode fazer diferença no seu sistema também, mas dá uma olhada no final. Aliás, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Em relação a valores, isso varia muito, dependendo de quando você está assistindo, as placas podem estar no mesmo preço, ou a 4060 pode estar mais cara do que a B580, ou a B580 pode estar mais cara. O que eu quero dizer com isso é que elas estão sempre na mesma faixa de preço. Faixa, não no mesmo preço exato, mas sempre na mesma faixa, oscilando ali os valores, tá? E em vários momentos eu encontrei a B580 custando menos do que a RTX 4060, especialmente no final da vida útil da RTX 4060, quando surgem apenas alguns lotes esporádicos de 4060. A 5060 é quem acaba disputando com a B580, é claro que a gente vai trazer comparativo aqui, então se inscreve aí para você dar uma conferida, mas a 4060 seria o comparativo mais direto, né? Depois a gente pode comparar de repente com uma RTX 5050, dependendo do preço. Então a B580 tem aparecido com um preço menor e é mais ou menos isso que deveria acontecer, porque no lançamento essas duas placas tiveram um MSRP diferente, então essa placa supostamente deveria custar menos do que a 4060 desde o seu lançamento. Que supostamente o que aconteceu de verdade aí são duas questões diferentes. Para os nossos testes aqui eu utilizei a nossa bancada com um Ryzen 7 9800X 3D. De novo, você não precisa do 9800X 3D, mas a gente está testando a performance das placas de vídeo e não a performance do sistema. Não estamos testando o gargalo de CPU com GPU. Então por isso a gente usa o 9800X 3D para extrair o máximo de performance da placa de vídeo. A placa-mãe utilizada é uma X870E, o watercooler para refrigerar é um H150i da Corsair, as memórias são DDR5 6000 MT 48 GB também da Corsair, modelo Dominator, e o armazenamento é um MP600 de 4 TB da Corsair. A fonte, também da Corsair, é uma fonte HX 1500i, de novo você não precisa de uma HX 1500i, mas a gente coloca aqui porque é a fonte padrão da bancada, então para rodar desde RTX 5050 até RTX 5090. E as placas que nós utilizamos nos testes são a RTX 4060 Asus Dual OC, detalhe pro OCzinho ali no final, e a ARC B580 Limited Edition, que é edição limitada, não foi oficialmente vendido no Brasil, apesar de que apareceu alguns lotes disponíveis, mas esse daqui é o modelo de referência da Intel, o que significa que todas as outras placas vão utilizar uma configuração igual ou melhor do que essas se forem modelos overclockados, então a performance vai ser essa ou um pouquinho melhor. E aqui do lado da Nvidia a gente tem a RTX 4060 modelo overclockado, é levemente overclockado, a diferença vai ser bem pequena, não é tão relevante assim. E para os testes nós testamos jogos em Quad HD, com Ray Tracing, sem Ray Tracing, com Upscaling, sem Upscaling, com Frame Generation, com tudo para você ver qual que é a performance geral das placas, tá? Lembrando que nesses testes a gente vai focar no consumo de VRAM, afinal 12 GB de VRAM já faz diferença em alguns jogos para Full HD e para Quad HD deve fazer ainda mais diferença. E também a gente está pensando aqui no futuro, como serão os jogos que vão consumir mais VRAM mesmo em Full HD. Então isso aqui já vai ser um panorama mesmo para você que está querendo jogar em Full HD e comprar essas placas para ficar alguns anos, então presta atenção aqui porque vai ser relevante para você também. Começando pelo Plague Tale Requiem, rodando aqui com preset Ultra, a B580 fez uma média de 44 e mínima de 36, enquanto que a 4060 fez média de 42 e mínima de 34. Aqui a gente não estourou VRAM, o jogo requer pouca VRAM, ele não é tão exigente assim, mas ambas as placas tiveram dificuldade para rodar próximo dos 60 FPS, elas estão bem distantes dos 60 FPS, então quando eu digo que elas não são exatamente placa para Quad HD é por isso. Claro que você pode diminuir o preset também e conseguir rodar em Quad HD sem problema nenhum. O que você pode fazer também é utilizar o DLSS ou o ZS não pode, porque infelizmente não tem o suporte nativo ao
da Intel. Você até pode fazer umas gambiarras ali e até conseguir fazer funcionar alguma coisa, mas não tem o suporte oficial para o Plague Tale Requiem. Então a gente tem aqui um ganho de performance no DLSS, foi suficiente para empurrar ali na casa dos 55, mínima de 44 em Quad HD, mas como não tem na B580, então dá pra gente comparar diretamente. E também não tem o Frame Generation, né? Então com o Frame Generation a gente consegue aumentar a fluidez, lembrando que o Frame Generation não é performance, é para você dar fluidez, para dar aquela sensação de que o jogo tá mais liso. E aqui a gente conseguiu 76 FPS com a 4060, então você consegue aumentar a fluidez, já que o FPS base tá ali na casa dos 55. Alan Wake 2, esse jogo é bem pesado e rodando em Quad HD, a B580 fez média de 43 e mínima de 34, enquanto que a 4060 fez média de 44 e mínima de 36, ou seja, as duas tiveram basicamente a mesma performance no Alan Wake. A gente tá rodando aqui no preset PlayStation 5 qualidade, que é um preset feito pelo Hardware Unboxed, que ele meio que copia ali, né, as configurações do PlayStation 5, mas ao invés de rodar a 30 FPS, a gente tá rodando a mais FPS. E olha só que interessante, no preset Ultra, a gente já vê ali o consumo de VRAM da 4060 no limite. Basicamente estourou, né? Porque na B580 a gente tem 8.3 GB de VRAM. Porra, mas se ela tem 8, como é que 7.4 estourou? Como vocês vão ver em alguns jogos, o indicativo na verdade não tá ali, e tá sim na quantidade de memória RAM, porque a gente começa a compartilhar a memória do sistema, você encontra algumas engasgadas em alguns momentos, e também é por isso que é importante a gente reforçar que aqui a gente tá testando a performance da placa de vídeo e não do sistema, porque dependendo do sistema que você tiver na sua casa, isso pode fazer mais diferença ainda. Se você tiver um sistema mais fraco, tiver um PC mais antigo, com PC Express mais antigo, ou com um processador mais fraco, isso vai fazer bastante diferença quando estoura a VRAM e você começa basicamente a emprestar a memória RAM do sistema. E a memória RAM do sistema é muito mais lenta do que a memória de vídeo que tem na sua RTX 4060 ou mesmo que tem na sua B580. Então aqui, apesar de ter uma diferença de 6% ali na mínima e só 2% na média, dá pra gente considerar um empate técnico ali. A diferença não vai ser tão grande assim na experiência, são só 2 FPS, então dá pra gente considerar que tá dentro da margem de erro. Utilizando ainda o mesmo preset, mas com o Ray Tracing no médio, aqui a B580 fez média de 19 e mínima de 16, enquanto que a 4060 fez média de 20 e mínima de 17. E esse é um cenário interessante porque aqui a 4060 tá utilizando ali coisa de 7.1 GB, enquanto que a B580 tá na casa dos 10.4. Significa que já estourou a VRAM, né? Afinal tá precisando de bem mais de 8 GB, se fosse uma diferença pequena, daria pra dizer que é gerenciamento de driver, mas não, já estourou mesmo. E mesmo assim a B580 tem um FPS pior, né? Tem uma performance pior. Talvez a estabilidade seja melhor por ter mais VRAM, mas aqui não fez tanta diferença porque as duas não dão conta de rodar. Claro, dá pra você rodar, mas você vai ter que diminuir bastante a qualidade pra você conseguir rodar e vai ter que usar um upscaling. E como aqui a gente não tem o ZSS da Intel, a gente vai ter que usar o FSR mesmo da AMD, que ele é open source, você pode rodar em todas as plataformas. Para a placa da NVIDIA a gente utilizou o DLSS, ambos estão no modo qualidade, a gente não está comparando a qualidade final dos quadros, porque normalmente ela é melhor no DLSS do que no FSR, principalmente quando não é o FSR 4. E aqui as placas de novo mantiveram a mesma performance, mas a B580 teve uma mínima um pouco melhor. Eu poderia acreditar essa mínima um pouco melhor, são 12% na verdade, por conta da VRAM. Utilizando aqui a gente está com 6.9 na 4060 e 9.8 na B580 de consumo de VRAM, e vocês veem ali que o consumo de memória RAM é bem maior no sistema que está estourando a VRAM, ou seja, está emprestando memória do sistema. Então aqui já seria um caso que dá para você ver que apesar de ter a mesma performance, a estabilidade seria maior na B580. E no caso no Frame Generation, a gente não tem Frame Generation com FSR até hoje no Alan Wake, então não dá para usar nem Frame Generation com FSR, então só tem aqui para NVIDIA, e aí a 4060 consegue fazer ali 57 de média, lembrando que isso aqui não é a performance, é só a fluidez, você tá saindo ali de 35 FPS, vai para casa dos 57 com o Frame Generation. Call of Duty Black Ops 6, esse aqui a gente usa mais para ter uma ideia do multiplayer e também do Warzone. Aqui a B580 fez média de 52 e mínima de 36, o que se você me perguntar, é uma performance horrorosa para esse jogo, porque a 4060 fez média de 67 e mínima de 50, então é bem ruim a performance da B580. Então a gente já tem basicamente uma escala, né? A placa da AMD vai muito bem nesse jogo, a placa da NVIDIA vem depois e a da Intel vem muito depois, né? E o curioso aqui é que no preset Ultra, a RTX 4060 usa 6.3 GB, enquanto que a B580 usa 10.1. Isso claramente é uma questão de gerenciamento do hardware, né? Então o driver que tá apanhando para conseguir gerenciar bem isso aqui. E mesmo com tudo isso, usando mais VRAM, ela não tá conseguindo entregar uma performance boa. Isso mostra que não adianta você ter um monte de VRAM se você não conseguir utilizar bem e se não conseguir otimizar para aquele jogo. Aliás, é bem
bizarro, o que a Intel não fez um trabalho melhor no Black Ops 6, né, que é um dos jogos mais populares que tem no PC. E aí, curiosamente, utilizando o upscaling aqui, faz sentido utilizar o upscaling nesse jogo, lembrando que apesar de ser um jogo competitivo, você não vai perder performance, você vai ganhar performance, tá? Então ele vai baixar uma resolução e ele vai fazer o upscaling, ou seja, ele vai trazer para a resolução nativa do seu monitor, do Quad HD no caso, no preset qualidade. Então fica igual e às vezes até melhor do que a qualidade nativa, dependendo da implementação. Aqui a B580 fez média de 81 e mínima de 62, enquanto que a 4060 fez média de 74 e mínima de 53. Então é bizarro porque a 4060 não ganhou quase nada aqui, né, no upscaling, enquanto que a B580 ganhou muito. É uma questão de otimização mesmo. A boa notícia é que você consegue ter uma boa performance com a ARC utilizando o upscaling. E aqui ela continua utilizando bastante VRAM, então alguma coisa acontece. A boa notícia é que você também tem bastante VRAM para usar, então não faz diferença você usar mais VRAM na ARC do que na 4060. Passando agora para outro jogo competitivo, o CS2. E no CS2, não precisa de muita placa de vídeo pro CS2, né? Bom, jogando em Quad HD muda um pouquinho a história. Aqui a gente tá rodando no preset alto, mas não é o... Sim, a gente sabe, se for pra jogar com tudo no mínimo, a gente vai testar CPU, não vai testar GPU. Mas aqui para empurrar no preset alto, a B580 fez média de 162 e mínima de 100, enquanto que a 4060 fez média de 187 e mínima de 104. Ficou bem próximo às mínimas, mas na média a 4060 ficou coisa de 17% à frente. Na mínima ficou basicamente a mesma performance. Utilizando o FSR qualidade, não tem DLSS nem ZSS aqui, a B580 fez média de 210 e mínima de 156, enquanto que a 4060 fez média de 257 e mínima de 155. Então, mais uma vez ali, coisa de 18% de diferença de performance na média, enquanto que na mínima ficou basicamente a mesma. Dá pra dizer que é estável, pelo menos, né, a ARC B580. Não é exatamente a melhor performance, mas também não é a pior performance, dá pra você ter uma performance legal rodando o jogo. Não sei se vocês vão sentir realmente a diferença de 162 para 187. O mais importante, eu diria, é realmente na mínima, e ali pelo menos ela tá se mantendo estável, mas claro, 4060 se sai melhor. Mas é aqui que muita gente queria falar, você não mostrou a performance nos outros testes, então tá aqui, Cyberpunk 2077, rodando com preset Ultra em Quad HD. Nossa, mas tá exagerando, essas placas não são pra Ultra em Quad HD. Será que não é mesmo? Porque a B580 fez média de 64 e mínima de 56. Então dá pra dizer que ela é basicamente para Quad HD no Ultra, então, né? Se ela roda 60 FPS. Ou não, estamos exagerando. Porque a 4060 fez média de 47 e mínima de 41. Esse é um caso clássico onde a VRAM fez muita diferença, né? Tem a performance da placa, mas claro que a VRAM também influenciou bastante. A diferença foi só de 36% na média e 37% na mínima. Pouca coisa, né? Mas e o Ray Tracing? Essas placas são poderosíssimas, são placas high-end, diria muita gente. Não é high-end, mas tem gente que acha que por causa que é caro para ele é high-end. Não é uma placa de entrada, né? Tem entrada para intermediário. E a verdade é que essas placas não dão conta de rodar Ray Tracing em Quad HD. Em Full HD elas até conseguiram fazer uns milagres ali, mas em Quad HD não dá. 24 FPS de média, 21 de mínima. E na 4060, então, 20 de média, 13 de mínima. Aí é cinemático o negócio, horroroso, né? Na ARC até dá pra argumentar que, né, dá pra você fazer um slideshow. Mas a verdade é que se você conseguir diminuir o preset, a gente tá rodando obviamente com Ultra, né? Preset Ultra com RT Ultra. Se você fizer uns ajustes ali, as duas placas conseguem entregar uma performance boa. Não é uma performance sensacional, mas dá pra ter uma performance boa. Não adianta se iludir e falar, não, essas placas, elas conseguem, mas não no Ultra, né? Então aqui vocês conseguem ver que já faz diferença a VRAM, né? Não é só nesse caso, mas aqui ficou bem evidente, né? A diferença de 20 GB para 11 GB de consumo de memória RAM já mostra quanto que você está emprestando do sistema. E aqui a diferença foi de 20% na média e 62% na mínima. É uma diferença meio absurda, mas é a realidade. E claro, o que dá para fazer é você utilizar o upscaling. Aqui a gente utilizou o DLSS e o ZSS, as tecnologias proprietárias de cada uma, que não é proprietária, é aberta. No caso da Intel, você pode usar em outras, DLSS é só para a placa da NVIDIA. Mas aqui a 4060 conseguiu média de 38 e mínima de 32, melhorou muito da performance que estava, enquanto que a B580 fez média de 49 e mínima de 41, ainda continua na frente, e aqui a gente ainda continua basicamente estourando, né, a quantidade de VRAM, mas tá bem mais próximo, né, porque daí você utilizando aqui o DLSS, você diminui um pouco a utilização da VRAM por conta da resolução nativa mais baixa, então até estoura, mas elas estão bem mais próximas ali dos seus limites, né. Mesmo assim, a B580 acaba consumindo ou alocando mais VRAM do que a 4060, né, já que ela tem mais memória disponível, ela acaba utilizando mais. A diferença ainda é grande, de 27 a 28% na média e na mínima em favor da B580. A gente utilizou o Frame Generation e aqui vai um adendo importante, né? Teve uma atualização no jogo, então a gente fez os dois testes, antes e depois da atualização, que adicionou o ZSS Frame Generation para o jogo, que é melhor em qualidade final do que o FSR, se você for utilizar, principalmente não sendo o FSR 4. No jogo também tem o FSR 4, mas essa é uma tecnologia que só está disponível para RX 9000, então você, apesar de poder utilizar em qualquer placa de vídeo, ele não vai ter a mesma qualidade final. E aqui com o ZSS, a B580, utilizando o modo qualidade, fez média de 89 contra
60 da RTX 4060. Então lembrando que isso aqui não é performance, é fluidez, tá? Então adicionou mais fluidez ao jogo e faz sentido porque a gente parte de um FPS mais baixo também, né? No caso da RTX 4060. Então esses testes aqui a gente fez utilizando o DLSS Frame Generation e o FSR Frame Generation, tá? Então como esse aqui é antes da atualização, ele foi utilizando o FSR Frame Generation, mas com os ZSS fazendo upscaling. Isso é legal que você consegue combinar as tecnologias. Você pode fazer o upscaling com o da Intel, que tem uma qualidade final melhor, e quando o jogo não tem, você pode utilizar o FSR Frame Generation para gerar os quadros. Então é uma combinação que você pode fazer por eles serem tecnologias abertas. E aqui inclusive a gente comparou, né? Aproveitando que já estava fazendo os testes, a gente comparou e a diferença de frames gerados para fluidez ali foi bem pequena entre os ZSS e o FSR. Utilizando aqui o FSR, né, com o Frame Generation e utilizando o ZSS, a diferença foi de só 2 FPS. Então são 2% de diferença aqui, lembrando que é para fluidez isso aqui, e a qualidade final dos quadros gerados pela tecnologia da Intel tende a ser melhor. E a gente testou também no Path Tracing, que é o modo mais pesado, que é o Full Ray Tracing de verdade, né? O Path Tracing rodando aqui na B580 e no 4060, elas ficaram muito próximas, mas aqui a gente já adicionou o Frame Generation. E isso aqui a gente normalmente faz para mostrar para vocês como é fácil se confundir com a performance, principalmente com o que é mostrado em gráficos dos fabricantes. Aqui, apesar de a gente ter 40 quadros, isso aqui não é a performance real das duas placas. Colocando o Path Tracing, a performance real é bem mais baixa, mas isso aqui dá uma maquiada mais ou menos no que ele teria de performance. Então, você vai ter uma fluidez um pouco maior na B580, 2 FPS. Você não vai perceber, porque a performance nas duas vai ser bem ruim. Então, apesar dos números mostrarem, utilizando não é a mesma coisa. E se a gente utilizar o ZSS ou FSR para Frame Generation, a diferença vai ser de 10%. A diferença é considerável, na verdade, de fluidez, um pouco mais de fluidez ali, utilizando o ZSS. E de qualidade, bom, se vocês quiserem ver um comparativo de qualidade, deixa aí nos comentários que a gente pode comparar agora que tem todas as tecnologias no Cyberpunk. Partindo agora pro The Elder Scrolls Oblivion Remastered, e aqui eu vou resumir para vocês, rodando com tudo no Ultra, a performance foi horrorosa nas duas placas. Foi pior na 4060, mas foi ruim nas duas. 24 de média, 19 de mínima, 21 de média, 16 de mínima. E é nesse caso que eu falo, não é exatamente uma placa para Quad HD com tudo no Ultra. Dá para rodar se fizer ajustes, mas não no Ultra. Ainda assim, a B580 teve uma diferença de 14% na média e 19% na mínima. E aí você fala, pô, mas se não tá boa essa performance, o que vocês testam? Porque isso aqui é uma diferença percentual de performance entre elas. Então você pode ganhar performance nessa, mas você também vai ganhar nessa, normalmente na mesma média, deve se manter. Diminuindo o preset, a diferença costuma se manter muito próxima, então você sempre vai ter 14% mais performance independente do preset que você usa. Vai baixando o preset, a tendência é que você tenha essa mesma diferença. Claro que tem outros fatores que eu vou comentar no final, calma. E claro que o jogo tem Ray Tracing, se já tava ruim antes, exatamente, agora só piorou. Mas não piora tanto assim, saiu de 24 FPS para 20 e de 19 para 16 na mínima. Enquanto que a 4060 saiu de 21 na média para 16 e de 16 na mínima para 10. Eu acho que piorou bastante sim, na verdade, já era muito ruim. Isso é cada vez... Aqui cada FPS é mais sofrimento ainda, então vamos dizer que não dá para rodar, mas percentualmente a B580 vai muito melhor do que a 4060. O que dá para fazer para tentar salvar é utilizar o upscaling, e aí as duas placas conseguem entregar uma performance que eu diria que é aceitável para Quad HD. 34 FPS de média, 27 de mínima na B580 e 29 de média, 20 de mínima na 4060. Talvez na 4060 não seja tão aceitável, né? 29 já é bem ruim, mas 20 de mínima é muito ruim. Se você fizer alguns ajustes, significa que você vai ter essa diferença de 17% a mais na média, 35% na mínima, a B580 com mínimas melhores, tá? Então, conforme você vai ajustando ali qualidade do ZSS ou do DLSS, você vai conseguir uma performance melhor nas duas placas. E o jogo também tem Frame Generation, mas ele só tem o Frame Generation para RTX 4060. Na B580 não tem. Então, você consegue uma fluidez maior, 40 FPS, e já te dou um spoiler. Você viu aqui, né, o que a gente mostrou lá no Cyberpunk com o RT Overdrive. A gente saiu de 29 para 41 FPS. Fala, nossa, ganhei mais performance. Não, você vai continuar com aquela performance e com input lag um pouco maior e você vai parecer para você que tá, mas não tá mais rápido. Tá aquela lentidão. Então vamos pro jogo competitivo, Fortnite. Certeza que a Intel tá apanhando nos competitivos, né? Porque no Fortnite ela fez 80 de média e 71 de mínima. Acontece que a 4060 fez média de 81 e mínima de 66, o que significa que, na verdade, a placa da Intel tá com basicamente a mesma performance, inclusive tem mínimas melhores. Ela tem 8% melhor performance nas mínimas e basicamente a mesma performance na média. Esse aí eu fiquei surpreso. E Fortnite, ele não é exatamente um jogo que vai estourar VRAM. Na B580 o uso tá na casa dos 4.7 GB, até estranho, né? Como é que eles estão usando tão pouca VRAM assim? E claro, a gente tem
tem o Upscaling, já tem os ISS aqui no modo qualidade no Fortnite, e aqui você consegue uma média de 116 e mínima de 99 contra uma média de 113 e mínima de 99. Eu fiquei bem surpreso com a performance da B580 no Fortnite, é um dos jogos que eu achei que não iria bem e foi basicamente a mesma performance da 4060. Mais um jogo bem pesado, Horizon Forbidden West. Esse aqui é um port do console, um jogo bem pesado e bem exigente que em Full HD já estoura VRAM. Em Quad HD não ia ser muito diferente, né? Rodando aqui no preset muito alto, a B580 fez média de 58 e mínima de 51, que tá bom pra esse jogo, pra rodar em Quad HD, 60 FPS. Então, tá vendo? A placa é pra rodar em Quad HD no Ultra. Mais ou menos, né? A 4060 fez média de 44 e mínima de 37. Aí você fala assim, nossa, mas por que deu essa diferença tão grande? Bom, é porque aqui já estourou a VRAM. Nossa, mas tá dando só 6.6 GB. Pois é, mas na ARC já tá batendo 10.1. Claro que tem as diferenças de como é gerenciado, mas a 4060 já tem uma performance ruim mesmo em Full HD, né? Em alguns casos, dependendo do preset. E aqui esse é um jogo que exige bastante VRAM. É só você dar uma olhada no uso de memória RAM nos dois jogos que você vai ver como é que isso pode influenciar. De qualquer forma, a diferença foi de 32% na média e 38% na mínima em favor da B580. Uma performance bem melhor para Quad HD. E dá para melhorar mais ainda utilizando o Upscaling, então com o ZSS ou DLSS no modo qualidade. A B580 fez 72 FPS de média com 63 de mínima no ZSS e a 4060 fez média de 51 e mínima de 41 no DLSS. Então não teve muito milagre aqui mesmo com o Upscaling. A performance da placa da Nvidia ainda é bem pior, coisa de 41% na média, 54% na mínima. E claro, tem o Frame Generation para adicionar mais fluidez, que eu diria que é aceitável nas duas placas aqui utilizar, a gente já tá numa média bem próxima ali dos 60, mesmo na 4060, né? Mas aí você vai ter ali 73 FPS contra 114 da B580. Então, uma fluidez bem maior, até porque você já parte de um FPS maior, né? E aí você fala assim, pô, mas de novo, eu não vou jogar em Quad HD e tal, mas imagina que esse é um port dos consoles. Os próximos ports do console podem pedir mais VRAM também, mesmo para Full HD. Então, a performance que você está vendo hoje em Quad HD pode ser a performance futura em Full HD e muito provavelmente vai ser a performance futura em Full HD, principalmente em jogos mais exigentes. No Indiana Jones The Great Circle, aqui a gente tem a média de 45 na B580 e mínima de 36, isso rodando no preset Ultra. A 4060 fez média de 39 e mínima de 28, as mínimas são bem ruins aqui e a utilização de VRAM aqui já basicamente estourou, né? E a gente tem aqui a 4060 fazendo 7.6 GB de uso de VRAM ali mais ou menos e utilizando 16, 17 GB de memória RAM, enquanto que a B580 utiliza 10.7 e a memória RAM na casa dos 11.7. Então a gente já estourou a VRAM logo no preset Ultra de saída. E esse é um jogo que, de novo, dependendo da configuração, em Full HD você já estoura a VRAM fácil, tá? A diferença foi de 15% na média e 29% na mínima. E aqui o estourar VRAM faz bastante diferença. Às vezes a GPU até é capaz de entregar uma boa performance, mas com esse problema, né, de ter que ficar trocando por uma memória mais lenta, ele perde bastante performance. Então o sistema vai ficar mais devagar do que um sistema com uma B580. Partindo agora para o Starfield, utilizando aqui o preset Ultra, a B580 fez média de 33 e mínima de 20, enquanto que a 4060 fez média de 38 e mínima de 32. E aí como é que faz? Ó, você vai falar que Starfield estourou a VRAM? Não, não estourou a VRAM. É só mal otimizado mesmo, ou porque eles não dão conta. Agora, por que é tão ruim a performance, né? A mínima, principalmente na B580, é meio difícil de explicar. Talvez tenha alguma coisa a ver com a engine, mas desde que foi lançada a B580, eu já não acredito mais que eles vão querer otimizar alguma coisa pro Starfield. Eu não sei se muita gente ficou realmente preocupado com isso, né? De qualquer forma, ali a diferença foi de 37% na mínima e 23% na média. Então, uma diferença bem grande ali para 4060. É claro que utilizando o FSR, que não tem os ZSS aqui, utilizando o FSR ou DLSS, melhora, mas basicamente não melhora muita coisa. De 33 para 38 vai a média da B580 e a mínima sobe de 20 para 24. A 4060 sai de 38 vai para 47 e a mínima de 32 vai para 39. Ainda são performances bem inferiores, né, os 60 FPS sonhado para Quad HD, mas você consegue rodar numa boa. Inclusive aqui a B580 ela utiliza mais VRAM do que a 4060, então realmente parece ser um problema de gerenciamento. Eu diria que o pessoal lá da Intel não tá dando a mínima para Starfield e faz sentido, né, um jogo que não tem quase ninguém jogando, porque eu vou perder tempo com isso. Mas você vê que a utilização de VRAM aqui é bem mais alta, né, ou pelo menos a placa destina mais VRAM para lidar com o jogo. A diferença na média aumentou um pouco mais e nas mínimas ficou a mesma coisa, percentualmente. Utilizando o Frame Generation não tem milagre, tá? De novo, isso aqui é para aumentar a fluidez, então você vai sair dos 38 para os 56 frames na B580 utilizando o Frame Generation do FSR e vai continuar ruim, porque tipo, a performance é aquela mesmo, não tem milagre. Já na 4060 você sai dos 47 vai ali para 70, dá uma fluidez legal, eu diria que aqui já é bem aceitável para você conseguir ter uma boa experiência, não vai ter mais performance, mas ter uma boa experiência. E claro, você também pode sempre diminuir a qualidade nos dois e tentar chegar num FPS melhor. Star Wars Outlaws, rodando no preset Ultra, a B580 fez média de 29 e mínima de 25,
25 contra uma média de 27 e mínima de 23. Performance bem próxima das duas placas. A utilização de VRAM ali basicamente já está no limite, né, da 4060, já deve ter passado ali um pouquinho, pouca coisa só, né? Não, na verdade já passou legal, né? A B580 tá utilizando ali na casa dos 9.8 de VRAM, enquanto que a 4060 na casa dos 7.3. Pô, mas não chegou nos 8 ainda, Robson. Não precisa chegar nos 8, não precisa chegar a encher. Você basicamente nunca vê as placas de vídeo encherem no gráfico ali, né? Pelo menos no monitoramento, encher toda a VRAM para já começar a compartilhar. O mais fácil é você ver a quantidade de utilização de memória RAM. E isso é particularmente difícil para quem não tem a outra placa para testar, né? Então você não tem tipo um modelo com mais VRAM para saber. Mas você vai notar que existem diferenças perceptíveis, principalmente na mínima, e algumas engasgadas que acontecem durante o jogo. Então, às vezes você vê no teste e fala, mas pra mim tá bom essa mínima, não tá tão ruim, só que daí você não vai notar que no passar do tempo, né, jogando, você vai acabar estourando mais. E de novo, esse é um sistema super rápido, a gente não tá falando de sistemas mais antigos. A diferença foi de 7% na média, 9% na mínima. Rodando aqui com o preset Ultra, mas com o DLSS e o ZSS no qualidade. Com o ZSS no qualidade, a B580 fez média de 43 e mínima de 36, e a 4060 com DLSS no modo qualidade, média de 40 e mínima de 32. De novo, a gente tem aqui uma utilização de VRAM um pouco menor, mas ainda tá estourado, né? Você vê que a utilização de memória RAM ali tá maior, do lado da 4060, e a gente vê claramente ali nas mínimas, né? Dá uma impactada legal. E como eu falei, talvez você não perceba no benchmark, mas durante o gameplay você vai notar aquelas enroscadinhas. Então, claro, você pode resolver isso diminuindo, né? Principalmente texturas e tal, mas a experiência na B580 vai ser melhor por conta disso. A diferença foi de 8% na média, 13% na mínima. O jogo tem o Frame Generation, mas ele não tem implementado para FSR ou o ZSS, então só dá para fazer na 4060. E aí, utilizando ali, você sai dos 40 para os 64, então para dar um pouco mais de fluidez, mas a performance base é essa mesmo, não tem muito milagre. Inclusive, se você estiver estourando VRAM, o Frame Generation também vai usar mais VRAM. The Last of Us, esse não é o parte 2 ainda, mas aqui a gente já consegue ter uma boa noção, principalmente em Quad HD. A performance das duas placas foi praticamente idêntica na média, mas na mínima a gente tem uma diferença em favor da B580. E isso, de novo, porque já está estourando VRAM. A B580 está lidando ali com 11.4 GB de VRAM e a 4060 7.1. Então você vê a utilização ali de memória RAM mais alta, né, no sistema com a placa da NVIDIA. E claro que a gente vê uma diferença maior nas mínimas, 17% melhor nas mínimas a B580 e a média basicamente a mesma coisa. Então esse é um dos exemplos onde os jogos que utilizam mais VRAM você vai ter uma experiência melhor, né, em placas que tem isso sobrando, pelo menos com preset mais alto. Claro que eu diria que 43 FPS não é o ideal em nenhuma das duas, né, mas você vai conseguir manter as texturas altas aqui na B580 e diminuir outros detalhes, enquanto que na 4060 você vai ter que diminuir isso e as texturas também para você conseguir rodar uma performance legal. E às vezes você não consegue ver isso, fala, não, mas tá a mesma coisa e tal, mas o jogo começa a fazer swap de texturas. Um bom exemplo que o pessoal usa é o Warhammer, né? O Warhammer ele deixa bem claro isso. Alguns jogos maquiam um pouco melhor. Tipo, quando você vira a câmera, aquilo ali que fica em baixa qualidade, aquela textura, você não presta muita atenção naquilo, mas no Warhammer ele some o piso na tua frente. Então é bem feio, né? A gente não testa esse jogo, mas, por exemplo, o Hardware Unboxing ele testa bastante. E em configurações que não são exageradas pro jogo, só porque a textura tá alta, não tem VRAM, você começa a ter esse swap de textura e é bem feio mesmo. O que dá pra fazer é utilizar o FSR ou o DLSS, já que não tem o ZSS aqui, a gente utilizou o FSR na B580, média foi para 62, mínimo de 53, o que dá pra dizer que tá legal a performance, e a 4060 média de 52, mínimo de 44. Melhorou um pouco, mas ainda continua atrás, 20% na mínima e 19% na média em favor da B580. E no fim dessa maratona toda de jogos, de testes, de configurações, como é que ficou? Bom, se a gente pegar só a rasterização, sem falar de upscaling, sem falar de DLSS, sem falar nada disso, que foi uma salada, a gente tem aqui basicamente a mesma performance nas duas placas, a B580 com média de 54 e mínimo de 43 e a 4060 com média de 57 e mínima de 41. Na verdade, a 4060 ainda ficaria 5% à frente na média e 5% atrás na mínima. Eu diria que é um cenário que é mais ou menos justo, que reflete um pouco da realidade da placa. A B580 em alguns momentos ela realmente tem uma performance bem melhor do que a 4060 por conta da VRAM, enquanto que em outros casos a 4060 tem uma performance melhor por conta da própria GPU, ou dos drivers, ou da otimização. Então tem alguns outliers que a gente fala, tipo, alguns resultados que não refletem bem a realidade, tipo o Starfield, né? Starfield foi horrorosa performance, ou mesmo o Black Ops, do lado da Arc B580, que por algum motivo não foi bem. Isso pode ser uma questão de driver, pode ser uma questão de atualização do jogo, enfim, vários fatores. Mas nas mesmas condições, a B580 não tá legal para isso. Você viu que no ZSS, quando colocou upscaling, ela ficou melhor, mas isso aqui não são resultados com upscaling, isso aqui é resolução nativa. Então, eu diria que é mais ou menos isso mesmo. Em alguns momentos, uma fica melhor do que a outra, e normalmente, na mínima, a B580 vai ficar melhor, principalmente em Quad HD, por conta de ter mais VRAM, não estourar VRAM e não precisar ficar emprestando memória do sistema. Se a gente comparar os jogos em Ray Tracing, curiosamente, a B580 se sai melhor. Isso porque ela também tem mais VRAM, ajuda bastante, principalmente em cenários onde tem Ray Tracing,
Racing, ou mesmo onde você utiliza com Frame Generation, você vai utilizar mais VRAM. E aqui ela ficou à frente, foi 11% na média, mas 38% na mínima. E isso aqui ele acaba deixando a situação da VRAM ainda mais clara. Se você quer utilizar nesses cenários, mais VRAM é necessário. Então, sim, NVIDIA, você precisava ter colocado mais VRAM na sua placa de vídeo de entrada. Em relação ao consumo total do sistema, obviamente a B580 consumiu mais, né? O sistema com a B580 consumiu mais, mas não foi uma diferença tão grande, não, foi só 8%, né? Então a gente tem um TBP com uma diferença grande, mas a eficiência energética da placa da Intel tá bem boa. Inclusive em relação à temperatura, as duas placas são bem frias, na verdade, né? Não teve um grande problema aqui em relação a nenhum dos modelos, as duas são frias, as duas são silenciosas. A Arc, curiosamente, é uma placa bem silenciosa também. Mas eu falei pra vocês que tinham alguns detalhes, e pra tirar a conclusão eu preciso falar sobre isso. E esses são detalhes que não aparecem nos testes, mas a gente precisa observar. As duas placas são PCI Express 4.0 X8, mas uma tem mais VRAM e tem uma interface de memória maior do que a outra, 192 contra 128 bits. O que acontece? Se você utiliza num sistema com o PCI Express mais antigo, tipo o PCI Express 3.0, a gente já explicou várias vezes aqui como funciona, né? Quando você tem uma versão mais antiga do PCI Express 3.0, ele tem metade da largura de banda, ou seja, as pistas têm metade da velocidade ou da capacidade para rodar as informações, para transitar essas informações. E quando você tem menos VRAM, quando estoura a VRAM, o que acontece? A placa de vídeo, ela precisa de mais memória, ela não tem. Ela começa a emprestar do sistema, então ela vai ter que passar por essas lanes PCI Express, ou seja, vai aumentar o fluxo de informações por ali. E como elas são PCI Express 4.0 X8, o 4.0 X8 equivale ao 3.0 X16. Quando você traz ele para 3.0 X8, ele tem metade da largura de banda. Então, se você tiver dificuldade para transitar essas lanes, elas não vão ter a mesma capacidade que tem, por exemplo, 8 lanes PCI Express 4.0. Quando você transita as informações, pode ter o gargalo, o famoso gargalo que vai acontecer ali no PCI Express. Então, se você faz essa troca de informações com muita frequência, você vai sobrecarregar o sistema para isso também. O que não é um problema, que você comprou o PC, você vai usar 200% dele, né? O que acontece é que quando você utiliza em sistemas mais antigos, que não é um Ryzen 7 9800X3D, um 7800X3D, um 14900K, um Core Ultra 9, quando você vai pegar sistemas mais antigos, você tem um espaço menor de processamento para lidar com essas informações. O teu processador já vai estar trabalhando no limite para conseguir entregar os frames para essa placa. Imagina que ele está lá entregando 100 FPS e ele está utilizando 80% da capacidade dele, 90% da capacidade. E de repente a placa de vídeo fala: para, eu preciso emprestar a memória RAM do sistema. Ele tá louco lidando com todas as informações que ele precisa e ele ainda vai ter que lidar com esse fluxo de informações que está passando para trocar essas informações. Então ele vai sobrecarregar o processador e a sua performance vai ser menor. Então vai ter um gargalo de CPU por conta disso. Quando você tem mais VRAM, isso não acontece. Por quê? Porque você não precisa ficar fazendo esse swap de memória. Então é uma carga a menos que vai para o teu sistema. Então sim, ter mais VRAM pode ajudar até mesmo em sistemas com PCI Express 3.0. Então nesse caso você fala: pô, mas então tá óbvio, a B580 é muito mais negócio. Por outro lado, tem um pequeno problema com as placas da Intel. O driver tem uma característica de gargalo natural, ou seja, ele utiliza mais CPU do que as placas da NVIDIA, o próprio driver. E aí quando você utiliza num sistema mais fraco, o teu processador já vai estar no limite. Aí de repente o driver, ele não conversa tão bem com o driver da NVIDIA, ele usa mais o seu CPU, o que significa que você vai ter menos de CPU para utilizar para o restante do sistema, e com isso em alguns momentos você vai ter um gargalo de CPU mais prematuro do que com uma RTX 4060, com uma 5060 ou com uma RX 7600, enfim. Você vai ter um gargalo maior por conta disso. O que não é um problema se você tiver, sei lá, um 14600K, se você tiver de repente um 5700X, 5700X3D, esses processadores um pouco mais fortes de gerações anteriores, você não tem problema. Ah, e se você tá preocupado com esse problema da Intel com os CPUs mais fracos, não precisa se preocupar tanto, que ela continua trabalhando nas atualizações e já deu uma boa melhorada nisso. Também tem a questão da compatibilidade. Sim, a placa é compatível com todos os sistemas, mas você precisa ter o Resizable Bar ativado. Então, se você tem um sistema mais antigo que não tem suporte a Resizable Bar, não dá para recomendar a Arc B580 porque a performance é muito pior. Dito isso, se você vai montar um PC, que tem essas características de um processador já bem mais parrudo para lidar, não teria problema em ter uma B580. Na verdade, aí sim ela seria uma alternativa até melhor, porque você não teria esse gargalo do sistema, que seria a quantidade de VRAM. Mas você vê que como até nisso, até nas deficiências, as placas acabam se equilibrando, então dá para dizer que as placas são basicamente equivalentes, porque mesmo quando acontecer isso, em alguns momentos você vai ter uma gordurinha para queimar, porque você tem mais performance aqui, até porque você tem mais
VRAM. Eu só não recomendaria a ARC B580 nesses cenários, mas se você vai montar um PC novo, do zero, vai colocar um Ryzen 7600, 7500, 7400, sei lá qual for, ou vai colocar um sistema mais novo, dá para você montar com uma ARC B580, você vai ter mais VRAM, mesmo que você vá jogar para Full HD, você vai estar preparado para os jogos do futuro, você vai ter mais VRAM para lidar com eles, enquanto que na 4060 você vai estar no limite. Claro que dito isso, tem alguns cenários que a 4060 se sai melhor. Então, no fim do dia, você precisa ver quais são os cenários que fazem sentido para você, quais jogos você vai jogar, qual característica da placa te interessa mais. Ah, não, eu quero porque essa daqui tem o suporte ao DLSS ou tem o Frame Generation. E de fato, a Nvidia tem um suporte muito maior a jogos com DLSS do que, por exemplo, a Intel com os ZSS. Tá aumentando, tá melhorando, a gente vai ter em lançamentos, tipo Battlefield 6 e tal, mas ainda tá num ritmo mais devagar. Enquanto que do lado da Nvidia você tem basicamente todos os lançamentos mais recentes a gente tem. É sempre assim, ou tem DLSS outra coisa, ou só tem DLSS, como vocês viram em alguns jogos. Sim, o Quad HD foi melhor a B580. Fez diferença? Fez diferença, claro, mas ainda acho que são placas mais para Full HD. É um cenário mais favorável para B580, por isso que a Intel acabou comparando nesse cenário. Ainda acho a B580 uma boa placa, ainda recomendo a placa, mas tem várias ressalvas importantes para você comprar. Então, infelizmente, não vai adiantar você assistir o vídeo, só ver os resultados, sair comprando a B580 e vir reclamar depois. Tampouco vai adiantar você pegar a 4060 e depois vir reclamar que, nossa, eu vi uns resultados lá e agora tá dando umas enroscadas no meu sistema porque tá estourando a VRAM. Mas e vocês? O que vocês escolheriam? B580, 4060, 5060, 7600? Qual placa vocês escolheriam? Dessas duas aqui, qual vocês escolheriam, qual vocês escolheram? Vocês viram aí os preços estão bem interessantes para as duas placas, inclusive eu vou deixar os links aqui na descrição, caso você esteja interessado. E deixa aí também nos comentários uma atualização de preços, como é que tá os preços dessas placas aí para vocês que vão assistindo no futuro. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe sugestões para quais comparativos você quer ver por aqui. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.